Não, mas a Adriana ganha dinheiro fácil, rapaz. O negócio dela lá, né? Então, queremos desejar boa noite a todos, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Elisandra, os funcionários desta casa. Invocamos a proteção de Deus e declaro aberta a presente sessão. Eu convido o primeiro secretário, vereador Ari José Pompeu da Silva, para que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeira sessão legislativa ordinária, quarto período, 13ª legislatura, segunda sessão virtual realizada em 10 de agosto de 2020, às 19 horas. Então, para dar andamento, vou fazer a chamada de cada vereador para que respondam presente. Vereador Oswaldo Rittmann. Presente. Vereador Diego Tafarel. Presente. Vereador Ironi Correia. Presente. Vereador Vanderlei Giacomelli. Presente. Vereador Natan Cassiel Geller. Presente. Vereadora Elisandra Locatelli Santin. Presente. Vereador Pedro Camati. Presente. Vereadora Sônia Devina Tomasi. Presente. Vereadora Ari José Pompeu da Silva, presente também, senhor presidente. Então, comunica a excelência presidente e a presença de todos os senhores e as senhoras vereadoras. Constatada, então, a presença de todos os vereadores e vereadoras, eu convido a segunda secretária para a sessão de hoje, senhora Elisandra Lucatelli Santin, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Primeira sessão legislativa ordinária, quarto período, 13ª legislatura, primeira sessão realizada em 3 de agosto de 2020. Ata número 25 de 2020. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores em sessão virtual para darem andamento aos trabalhos legislativos. Inicialmente, a senhora presidente, Sônia Devila Tomasi, invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente sessão. Em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do ofício número 01/2020 do senhor vereador Ivanores Fredo, solicitando uma licença de até 30 dias a contar de 1º de agosto de 2020, e do ofício número 041/2020 da Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul, Santa Catarina, convocando o suplente de vereador, senhor Pedro Camati, por um período de até 30 dias, a contar de 1º de agosto de 2020, e arquivados nesta Casa Legislativa, à disposição dos senhores vereadores. Na sequência, o primeiro secretário, o senhor vereador Natan Cassiel Geller, fez a chamada dos vereadores presentes: Sônia Devila Tomasi, Ari José Pompeu da Silva, Pedro Camati, Oswaldo Rittmann, Elisandra Lucatelli Santin, Natan Cassiel Geller, Ironi Francisco Correia, Diego Tafarel, Vanderlei Giacomelli. Constatada a presença da totalidade das senhoras e dos senhores vereadores e vereadoras, aonde que cada vereador, vereadora, respondeu presente. Na sequência, o segundo secretário, senhor vereador Ari José Pompeu da Silva, fez a leitura da ata da sessão anterior, colocada em discussão e votação, aprovada pela totalidade dos senhores vereadores, votando virtualmente. Dando continuidade, a senhora presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura da matéria do pequeno expediente. Foi lido o comunicado da empresa Ogoshi, datado em 21 de julho de 2020, comunicando o retorno das suas atividades em nosso município e arquivada à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente e ninguém inscrito nas colocações do grande expediente e nenhuma matéria para a ordem do dia, passou-se para as colocações das explicações pessoais. Fizeram o uso da palavra os senhores vereadores Pedro Camati, Diego Tafarel, que falaram sobre a atuação do vereador. Não havendo mais escrito nas explicações pessoais, a senhora presidente encerrou a sessão, deixando marcada a próxima sessão ordinária virtual para o dia 10 de agosto de 2020, às 19 horas. A presente ata, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão, então, a ata da sessão anterior.
Como ninguém quer discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam assim, os que discordam queiram manifestar-se. Aprovada a ata pela totalidade dos senhores vereadores e vereadoras. Dando continuidade aos trabalhos, então, neste momento, estão abertas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Para tanto, eu convido o primeiro secretário, o vereador Ari José Pompeu da Silva, para fazer as inscrições. Eu vou consultar, então, conforme as últimas sessões virtuais têm acontecido, eu vou consultar, então, chamando cada vereador. Quem quiser escrever vai responder sim. Vereadora Elisandra. Quero me inscrever, secretário. Vereador Diego Tafarel. Não, obrigado. Vereador Pedro Camati. Não, obrigado. Vereador Natan Cassiel Guerra. Não, obrigado. Vereador Ali também não, senhor presidente. Vereador Vanderlei Giacomelli. Não. Vereador Oswaldo Wittmann. Gostaria, senhor secretário. Vereador Ironi Francisco Correia. Não vou me inscrever. Vereadora Sônia de Vila Tomás. Sim, senhor secretário. Então, são 3 vereadores inscritos, senhor presidente. Vereador Elisandra, vereador Oswaldo e a vereadora presidente da casa. Encerradas, então, as inscrições, convido o primeiro secretário para que faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Comunicar a excelência ao presidente que não há matéria no pequeno expediente. Então, não havendo matéria no pequeno expediente, passamos, então, aos vereadores inscritos. Passo a palavra à vereadora Elisandra Lucatelli Santin, que terá 15 minutos para a sua manifestação. Então, cumprimentar a senhora presidente, em nome dela, cumprimentar meus colegas vereadores e já dar as boas-vindas hoje, né, seu Pedro, ao colega vereador Pedro Camati, que na primeira sessão, no mês de agosto, já assumiu, mas como eu não fiz minha fala, eu não dei as boas-vindas a ele. Então, desejar um bom trabalho nesse mês ao Pedro Camati, uma liderança muito forte aqui no nosso município. A minha inscrição hoje, então, são 12 assuntos, mas se diz respeito à última fala do vereador Diego, né, na última sessão, quando ele se manifestou em relação à ponte da Rua Salgado Filho, né, a rua, mais precisamente a Rua do Algoche, como a maioria conhece. Na fala dele, ele questionava que desde a última enchente, foi feita uma valeta lá e não tinha sido finalizada ainda. Então, o que eu queria comentar para vocês hoje, vereadores, mas me causa estranheza, né, vereador Diego? Como eu tenho esse dever, você tem esse dever, todos têm o mesmo dever de buscar informação, né? Todos estão livres para ir até a prefeitura, o secretário Eduardo ou as pessoas que estão envolvidas com isso, buscar informação em relação a isso, por que não tinha sido fechado, ou não foi fechado ainda. Mas eu vou explicar a sua excelência, os demais colegas, mas também a população, né, que já boa parte já sabe, porque muitos deles também buscaram essa informação. Lá será sim feita uma ponte do mesmo jeito que vai ser feita a linha que dá acesso ao laticínio tirolês. Então, é uma ponte estrutural, viga de concreto, uma abertura maior. Por que não foi feito isso ainda? Essa ponte, vocês sabem que a MOSC agora, ela não tem, os municípios não conseguem fazer todos os projetos através da MOSC. Então, é sorteado alguns meses para cada município. E esse mês, a MOSC, Caxambu do Sul foi sorteado e a MOSC estará fazendo o projeto, está fazendo o projeto dessa ponte.
pode ser que demore um pouco ainda. Se vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem procurar através da MOSC, esse pedido está lá sim. Mas enquanto isso não vem, esse projeto não é feito ainda, depois precisa ser licitado e depois executado, o município aqui, já através da sua engenharia, já buscou e está com um projeto, já tem a ordem de compra, inclusive, está aqui comigo, as ordens de compra dos tubos, porque será feito, o poço tubos de 80, será feito antes disso uma drenagem no espaço em torno da algoche, na rua, para conseguir coletar ou captar, ou de forma que vocês possam compreender melhor, a água que ali corre. E essa água vai ser jogada para essas bocas de lobo, lá para baixo da ponte, mais abaixo da ponte, para não dar mais aquele alagamento. Também, uma das coisas que foi colocado aqui pelo secretário, que existia em torno do pátio da algoche, umas drenagens, e também na rua, umas bocas de lobo, que no mandato passado, essas foram trancadas, que também dá problema hoje, ajuda a piorar a situação. Mas eu queria dizer aqui para o vereador Diego, e os demais que também têm interesse, vai ser feito um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, né? Essa ponte depois vai ter uma vazão muito grande, que vai dar, pode ser que resolva, a prioridade é resolver esse problema. Mas dizer aqui vocês o seguinte, o vereador colocou, novamente, e volta a bater nessa mesma tecla, que foi feito um investimento muito grande na algoche, naquele espaço, tirando todo o espaço onde tem a festa da melancia. Eu volto a dizer a vocês, a você principalmente, vereador, foi comprovado na última festa da melancia que a algoche não atrapalhou em nada, nada, porque o espaço ainda existe lá, pode ser feito em outros locais, como a gente fez o show num outro local também, e que ficou muito bonito. A excelência esteve presente e pôde perceber isso. Ficou muito bonito. É interessante fazer algo diferente, não da mesma forma. E que o investimento, a excelência falou que foi investido muito grande, um investimento muito grande lá num lugar que é alagado. Não podemos esquecer que o primeiro investimento quem fez foi a administração, foi a gestão passada, a gestão do MDB, né? Ou na outra gestão, o investimento. Então, se tivesse esse alagamento, se realmente é um problemático, não devia ter feito o primeiro investimento. Então, eu questiono ao vereador, qual que é a sua opinião? Então, porque tem lá é um lugar que pode alagar, então não deveria mais fazer um investimento lá e abandonar todo aquele recurso público já investido? Eu entendo que é muito importante, sim, foi um grande investimento que o município fez, trazendo uma empresa de qualidade, como o senhor já colocou na outra sessão, que muitas pessoas estão tirando o seu salário que está ajudando no pão de cada dia. E não está prejudicando em mais nada. Agora, os problemas que lá existiam, estão sendo resolvidos de forma lenta, não mesmo. De uma forma que dentro do prazo legal. Nós não podemos esquecer que as coisas bem feitas precisam ser bem pensadas e bem analisadas. Por isso que ainda aquele espaço não foi fechado. Mas como eu já falei, a ponte vai demorar um pouquinho, porque o projeto está na MOSC para ainda ser enviado ao município, mas antes disso será posto os tubos lá e vai ser fechado aquele espaço, vai dar a passagem. Mas o senhor, convido o senhor... Convido o senhor... Quer dar uma parte, vereador? Depois, no final. Pode ser? Pode. A presidente pode me dizer 2 minutos antes? Eu passo para ele. Obrigada. Então, eu convido ao vereador e aos demais que ainda têm interesse, passe na prefeitura. Ninguém é impedido de entrar lá. Mas eu não estranho estranheza. Não acho difícil e não vejo que isso vai ser algo que vai me causar estranheza, essa posição do vereador ou das outras pessoas que talvez queiram fazer esse questionamento. Porque, diante dos últimos fatos, né, que nós vemos que aconteceu na semana passada, que foi do arquivamento, né, da denúncia do vereador, que na época era funcionário do município, então a gente sabe que ele perdeu o seu mandato, perdeu o seu cargo, e ele dizia muitas vezes, para muitas pessoas, e também dizia que um dia ele ia voltar.
E a gente sabe que na semana passada isso não aconteceu, foi arquivada essa denúncia, então não tem mais volta. E o que aconteceu? Então, na época, no dia 4/8/2020, então, na semana passada, o representante da 11ª Promotoria de Chapecó oficiou o prefeito municipal sobre o arquivamento da denúncia promovida pelo vereador Diego Tafarel sobre possível caso de desvio de função e perseguição política. Como aconteceu isso? O vereador Diego denunciou ao Ministério Público o possível desvio de função e perseguição política. Vocês devem lembrar que lá em 2017, como todas as máquinas estavam, ou a grande maioria, pelo menos uma delas, que também estava sendo usada pelo vereador, elas estavam em reparo, em manutenção. E alguns funcionários, inclusive ele, não teria onde trabalhar. O que foi pedido para que eles, através do secretário da Agricultura, do Transportes, desculpa, e o prefeito, para que eles fizessem outras funções. E ele achou que isso estava totalmente errado, não podia, e disse que isso era perseguição e que era desvio de função. A administração explicou que no início do mandato, a frota de máquina pesada e caminhão ficaram paradas para manutenção, sendo que foi solicitado ao servidor que ajudasse no corte de grama, manutenção de canteiros, recolhimento de entulho, isso que eu não vejo nada de ruim. Não é porque eu tenho uma função ou que eu sou encarregado de fazer tal coisa que eu não posso mais limpar a minha mesa. Eu entendo assim. E assim também o juiz entendeu. A ordem está amparada na Lei Municipal, Plano de Cargos e Salários, que possibilita aos operadores de máquinas e motoristas desempenharem trabalhos manuais quando não estão em operação com as máquinas. Por outro lado, a administração municipal entendeu ser irregular permitir que os servidores ficassem parados, e eu também, sem atividades nenhuma, recebendo integralmente a sua remuneração. O ex-servidor Diego Tafarel ficou, por decisão própria, 9 dias sem trabalhar no mês de fevereiro de 2017, permanecendo totalmente ocioso. Vocês devem lembrar dos fatos durante esses dias, tendo recebido integralmente sua remuneração nesse mês. Em relação à reprovação do estágio probatório, o juiz analisou o pedido de liminar no processo que busca a reintegração do servidor, não tendo apontado ilegalidade no processo de avaliação. A administração municipal encaminhará o processo à Procuradoria para buscar o ressarcimento do erário público, referendo aos dias que o servidor Diego Tafarel se recusou em trabalhar. Então, senhores e vereador, quando o senhor questionou na semana passada, sinceramente, eu fiquei pensando, não vou dizer indignada, fiquei pensando, poxa vida, o que custa o vereador e até a prefeitura buscar informação, provou totalmente que o senhor quer criar atrito, criar confusão e não quer ajudar. Como você pensa, como é que pode uma pessoa pensar que vai ser feita uma valeta para escoar, que foi para ajudar diante de um fato, de uma enchente, que vai ficar aquilo lá trancado, ou melhor, aberto, sem poder dar passagem? É claro que uma administração séria, que quer as coisas certas, ia buscar aquilo lá resolver. Mas não ir lá simplesmente trancar o espaço, ou botar novamente os tubos da forma que estava, e daí correndo o risco futuro, de repente, de acontecer a mesma forma. É claro que essa administração vai buscar fazer certo, dentro da legalidade, e que isso venha trazer uma boa melhoria. Então, eu não me preocupo, eu não estranhei isso, desculpa, porque, diante dos fatos passados, sabendo que o senhor mesmo, por falta de respeito com os seus colegas, ou até próprio com o prefeito anterior, que era do seu lado, o senhor também já foi punido por isso, teve punição. Então, não seria diferente quando o senhor seria adversário. Era isso minhas palavras, não sei se tem o tempo ainda do vereador, eu cedo espaço para ele, indiferente do que ele for falar. Obrigado, vereadora. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadora Elisandra também, obrigado pela parte cedida. A respeito da ponte, realmente estou sabendo agora pela senhora que vai ser feita uma ponte lá, mas os meios não justificam os fins. Essa valeta está aberta lá no meio da estrada e com meia hora de serviço vocês conseguem trancar essa valeta. É só colocar a máquina lá e fechar a valeta. Você precisa pôr os tubos, põe os tubos e fecha a valeta, dá acesso para as pessoas que necessitam daquela rua.
Aí, quando chegar essa ponte, como a senhora falou que pode demorar, para fazer a instalação dela, vocês vão fazer a obra de novo, certo? Mas agora, de imediato, teria que ser fechada aquela valeta para poder dar acesso às pessoas que ali circulam. Nós temos um bairro para cima e, justamente, semana passada, eu estava ali na Algoche e passou um rapaz lá e pediu para mim, essa valeta não vão fechar? Foi citado na Câmara de Vereadores, já feito o pedido, sim, foi falado para fechar a valeta. Então, é muito tempo que essa valeta já está lá aberta. Parabéns se vão fazer uma ponte. Show de bola, vai ficar bom para tentar resolver o problema, para não haver mais agora. Beleza, mas não custa nada fechar aquela valeta agora, não está mais correndo risco. Né? As previsões mostram que não tem mais risco de tanta chuva, por enquanto. E depois, quando vão fazer a ponte, reabre e faz a obra novamente. É assim que funcionam as coisas. A respeito do investimento, no passado, quando foi feito esse investimento desse barracão, era um barracão aberto para colocar as pessoas embaixo em dia de eventos, enfim. Era um barracão aberto que, se viesse a alagar, nada estragaria nesse barracão. Nada estragaria. Não é uma empresa que tem milhões de investimento lá, que pode correr o risco, ainda mais com máquinas elétricas, né? Que é o que eles trabalham com roupas, né? Na construção de roupas, que está lá, que corre um risco, sim, de dar um grande prejuízo, né, para a empresa. Mas, enfim, se vai ser feita a ponte, parabéns. Parabéns para a administração. Eu, quando tenho que dar os parabéns, eu dou os parabéns. Parabéns para as pessoas que ali trabalham, para os proprietários daquela empresa, a empresa Algoche, que, se não alagar mais, é a melhor coisa que vai acontecer para eles ali, poder deitar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e não se preocupar com a alagação. A questão, já que a senhora falou também, senhora vereadora, a senhora está um pouco informada, mas não totalmente informada. Questão de ordem, os 2 minutos já ultrapassaram, vereador Diego. Tá ok, obrigado. Depois eu me inscrevo para terminar. Obrigado. Vereador, eu queria aproveitar o último tempinho. Vereador, volta a dizer, não será feito simplesmente fechado lá. Os tubos serão tubos que já estão licitados, né? Que estão na licitação, e isso não é de hoje para amanhã. Simplesmente ir lá fechar, depois tem mais um gasto, máquinas, funcionários, diesel sendo gasto para ir lá abrir novamente. Por que não esperar mais um pouco? Não é tão distante. Eu compreendo as pessoas que lá querem passar. Eu, várias vezes, tenho o costume de passar reto ali, eu entro e acabo voltando, porque eu esqueço que lá está trancado. Mas nós temos que pensar em fazer algo bem feito. Bem feito. É isso que eu disse que tem a ordem de compra, eu posso passar para a sua excelência. A questão da drenagem, né? Foi feito. A questão das bocas de lobo, com material de qualidade. Desculpa, já encerro, senhora presidente. E os tubos. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador também e aos demais. Obrigada, vereadora Elisandra. Continuando, passamos a palavra à excelência do vereador Oswaldo Hinkman. Cumprimentar a senhora presidente, colega vereadora Elisandra, e desejar aos demais nobres colegas, um pouco atrasado, mas um feliz Dia dos Pais, que foi ontem. E estender esse cumprimento a todos os pais do município de Caxambuns. Vivemos um momento onde não temos mais o convívio social formal em função dessa pandemia que teima e persiste em ficar. Percebemos que, se não diminuímos o número de casos, é em função do desrespeito a algumas normas estabelecidas pelos órgãos de saúde. Muitas pessoas ainda acreditam ou têm na sua mente de que não respeitam as determinações dos decretos e as normas de segurança, quais sejam o uso de máscaras, evitar aglomerações em locais públicos, usar álcool em gel. Enfim, fica aqui então o registro dos parabéns pelos Dia dos Pais. Me parece que estamos assim com os nervos à flor da pele. Certamente o debate, as discussões irão se acirrar, porque temos aí pela frente um pleito eleitoral. Mas nós entendemos que temos que, acima de tudo, fazer prevalecer a nossa racionalidade. Percebemos em algumas falas
dos nossos colegas um desejo ardente de poder massacrar, literalmente falando, humilhar, devastar tudo aquilo que se construiu. E, em parte, percebi que, enquanto era vereador de oposição, na legislatura passada, enquanto nós elogiávamos alguma ação do governo, nós recebíamos algum tipo de crítica por parte das nossas lideranças, porque não era o nosso papel. Entendemos que quando é bem feito, temos que elogiar. Quando não é realizado, nós temos que sim questionar. Então, nessa questão aí, dessa comentada trancamento da Rua Salgado Filho, não tenho conteúdo suficiente para entrar no mérito da questão e debater. Mas entendemos que a administração, pela explanação da vereadora Elisandra, está elaborando um projeto com o intuito de solucionar quase que totalmente o problema do alagamento. E assim, infelizmente, o espaço que a administração tinha para ofertar para a empresa Ogoshi não era outro, era esse, porque ela quis ampliar o seu parque fabril aqui no nosso município. Então, quem sabe também não se pensou numa lógica de se efetivamente criar um distrito industrial amplo, grande, que oportunizasse a instalação adequada sem nenhum tipo de risco às intempéries da natureza de uma empresa da magnitude que é a Ogoshi. E não adianta nós aqui ficarmos questionando aquilo que se deixou de fazer ou aquilo que não foi feito. Nós temos que pensar em aprimorar cada vez mais as nossas ações voltadas para a gestão pública. No que se refere ao arquivamento do inquérito civil promovido pelo ex-funcionário e vereador Diego Tafarel, também esteve promovendo esse inquérito civil contra a administração municipal Michel da Silva Chagas e Edemar Veloso de Linhares, o arquivamento se deu por conta do Ministério Público. Cabe recurso, é claro. Não tenho todo ele na minha ideia, mas, num primeiro momento, deixa entender que o servidor público também ele tem obrigações a serem cumpridas. Não queremos entrar no mérito da questão aqui e questionar o que o vereador Diego Tafarel fez ou deixou de fazer enquanto funcionário, como também os demais. Mas que fique claro, existe uma hierarquia dentro do setor público. E por isso que, às vezes, as administrações públicas não funcionam. O servidor ele tem que se fazer pagar. E, muitas vezes, um servidor ocioso, que recebe o menor piso, que eu não tenho em mão, ele é mais caro do que um servidor que recebe um piso alto, mas ele faz produzir, ele gera produtividade. Então, no nosso entendimento, o servidor público tem que trabalhar como se fosse numa iniciativa privada. A administração do Glauber priorizou isso. Prova é de que não tivemos em nenhum momento turno único nos setores que a lei permite fazer turno único. E isso fez com que nós tivéssemos mais serviços sendo realizados para os nossos agricultores e o povo geral. E a demanda é grande. Cada vez mais vai existir a procura e demanda por serviços públicos. Então, assim, fica claro aqui, no entendimento da promotoria pública, e o vereador Diego Tafarel, juntamente com os demais funcionários, podem recorrer à decisão, cabe recurso, sim, é tranquilo, mas nós entendemos que o Ministério Público agiu de forma coesa e clara diante dos fatos. Em momento algum, quando o funcionário se torna ocioso, principalmente no setor público, ele gera uma despesa, mas não produz nenhum resultado, nenhum serviço. Esse foi o entendimento da promotoria pública. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Osvaldo. Como eu estou inscrita, eu gostaria, então, de passar a presidência ao colega vereador Osvaldo Pinkman. Está com a palavra a excelência da vereadora Sônia de Vila Tomasi.
Cumprimentar, então, o presidente, colega vereadora e demais vereadores. Também queria parabenizar, então, a todos os pais pela passagem do Dia dos Pais, que foi ontem, os colegas vereadores, que são pais, funcionários da Câmara, enfim, todos os pais aqui do nosso município, né? E neste espaço eu também queria falar a respeito de uma emenda que o município de Caxambu do Sul, então, recebeu do deputado federal do PSD, Darcy de Matos, no valor de R$100 mil destinados para atendimento dos serviços na área da saúde aqui do município. Então, agradecer o empenho de todos, do prefeito, e que esse recurso, mais uma vez, é bem-vindo para atender a nossa população. Também eu queria falar acerca da insistência, principalmente do colega vereador Diego, para que a gente retome as nossas sessões presenciais. De uma forma muito insistente, quase que todas as sessões, o vereador se pronuncia que temos dificuldades nas sessões online. Mas, de qualquer forma, hoje, a sociedade, o mundo, ele vive um momento bastante atípico. E a todo momento precisamos nos reinventar. E esse é mais um desafio para a gente enquanto vereador. Não vejo tanta dificuldade, até por algumas questões no conforto da nossa casa. Às vezes a nossa organização nas falas ela se torna até muito mais viável. Desde que a gente se prepare, é claro, e não esquecendo que a gente tem essa missão também de ser um exemplo. Temos essa função de passar para a sociedade aquilo que hoje seria o mais correto, aquilo que não é o correto. E o vereador Oswaldo, exercendo agora a presidência, falou muito bem de algumas pessoas, ou a sua grande maioria, a gente percebe que estão preocupados, que estão fazendo o seu papel, enquanto que uma pequena parcela da população, daqui a pouco, acha que isso é uma brincadeira, não está levando a sério. Mas nós, enquanto Câmara, enquanto vereadores, é muito importante que a gente seja um exemplo bom para a sociedade. E nesse momento, nós não vamos voltar às sessões presenciais, até porque nós temos hoje no município, talvez agora à noite esses dados até mudem, mais de 59 casos positivos, e para a nossa população isso não é pouca coisa. Nós temos mais de 20 suspeitos, aproximadamente 30 pacientes em monitoramento. Então, esses são dados que estão nos sites, estão nas redes sociais, que a gente precisa estar analisando, precisamos estar preocupados com essa situação. Até alguns dias, a nossa região, ela estava num risco potencial gravíssimo. Graças a Deus, e graças também às ações que são desenvolvidas na nossa região, aqui na nossa região oeste, agora nós passamos para risco potencial grave. Diminuímos um pouco, mas precisamos nos perguntar por que diminuímos? Porque a doença parou de existir? Não, porque ações foram feitas. E uma delas também é o isolamento. Uma delas é a não aglomeração. Então, nesse momento, por uma questão de prudência, por uma questão de zelo e respeito ao próximo, até porque nós temos vereadores que são do grupo de risco. Então, nós não retomaremos as sessões presenciais. Me parece que na forma que a gente está feito, com as devidas divulgações, a população tem até muito mais acesso do papel nosso, enquanto vereadores, enquanto exercendo a nossa função. Então, deixar claro que não vai ser pressão, não vai ser tentando jogar pessoas uma contra as outras que a gente vai ceder. Esse é um momento de responsabilidade, da gente escutar o que as pessoas que são da área têm a nos dizer, e também temos o papel muito importante de ajudar as autoridades que têm formação na área da saúde, a auxiliar na orientação à população, que não é o momento de descuidar, e sim um momento de redobrar cuidados. Temos os casos aumentando. Graças a Deus, no nosso município, até onde eu sei, não temos casos com muita gravidade. E assim, esperamos que continue. Mas a gente, de fato, me parece que algumas pessoas
que, me desculpe a grande maioria, vão levar a questão da pandemia, do Covid-19 a sério, quando tiver nome e sobrenome, ou seja, alguém muito próximo de nós. Então, ainda não é o momento de retornar às sessões. E também trocando um pouquinho o assunto, se tem muitas críticas à administração, mas se a gente analisar esse ano de 2020, um ano com tantos desafios, com tantas dificuldades, não para Caxambu do Sul, mas para uma nação ou quiçá para o mundo todo. E se a gente analisar a força, a superação, as conquistas que foram acontecendo, é claro que tem algumas críticas, mas se colocarmos tudo na balança, provavelmente os avanços, a competência, a responsabilidade, e a GOSH é uma presença, é algo vivo para nós. São famílias empregadas, famílias gerando seu sustento, e a gente percebe todo o esforço da administração, todo o esforço de uma equipe de governo, que não é só do prefeito, trabalhando para isso. E aí, se tem alguma dificuldade, me parece que às vezes nós ficamos esperando de uma frase toda que a vírgula esteja colocada no lugar errado para que a gente possa fazer a crítica. Mas o nosso papel também é de ajudar a construir. Se for para fazer a crítica, que ela seja aquela crítica construtiva, que seja em prol de toda a população. Não em prol de uma família, em prol de outra, ou a crítica por si só, porque eu sou oposição ou situação, ou porque eu gosto ou não do prefeito ou dos vereadores. A gente precisa olhar um pouquinho mais diferente para isso. O asfalto, a outra empresa do laticínio, tirolês, o que isso vem acarretar de bom? E aí a gente percebe que pessoas que às vezes não estão contentes com o andamento das coisas, o que aconteceu lá na usina de asfalto? Quem será que foi fazer digamos, é um ato criminoso, porque não está prejudicando o prefeito? Não é o asfalto para o prefeito, é o asfalto para as famílias caxambuenses. Onde eu quero chegar? Eu quero, de fato, o desenvolvimento do município. A gente precisa parar e pensar nessas situações. Quando eu penso em prejudicar o prefeito, não é só a ele, é a toda uma população que não merece, a população merece o nosso respeito e o nosso trabalho. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Agradeço, muito obrigada. Devolvo a presidência desta casa à vereadora Sônia de Vila Tomasi. Como não temos mais vereadores inscritos, eu convido o primeiro secretário para que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Poder Legislativo de Caxambu do Sul. Moção de aplauso 3/2020. Moção de aplauso aos professores da Rede Estadual e Municipal de Ensino. Requeremos, nos termos regimentais, consultando-se o nobre plenário, seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis a presente moção de aplauso aos professores da Rede Estadual e Municipal de Ensino. Registramos os agradecimentos em nome da comunidade caxambuense pelo empenho significativo, sempre objetivando elevar o nome da nossa cidade. Considerando as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 a toda a rede de ensino municipal, estadual e federal, considerando as dificuldades de conexão de internet ainda encontrada pela população caxambuense, a palavra que expressa admiração, respeito e carinho pelos professores é agradecimento. Diante de todas as dificuldades, os professores têm apresentado gigantesca dedicação a atender os alunos e famílias, apresentando soluções e mantendo ensino de qualidade para nossos alunos. O professor não somente ensina matérias, o professor disciplina alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e, principalmente, é formador de opinião. O professor nos faz pensar,
refletir, colocar as ideias no lugar. Por fim, queremos registrar os nossos agradecimentos a todos os professores que dignamente representam nossa cidade e os mais sinceros votos de plena felicidade. Com os parabéns e os mais sinceros agradecimentos, na certeza de que sempre contaremos com a valiosa e preciosa colaboração em prol do ensino de nossos alunos. Atenciosamente, Sônia de Vila Tomasi, vereadora. Coloco em discussão, então, a moção de aplauso 03. Gostaria de passar a presidência novamente ao colega vereador Oswaldo. Está com a palavra a excelência da vereadora Sônia de Vila Tomasi. Cumprimentar novamente o presidente, os colegas vereadores e vereadora Elisandra. Então, a gente pensou em fazer essa moção de aplausos para essa tão valorosa categoria. Há pouco eu falava da dificuldade que a gente tem, ou que às vezes a gente pensa que tem, de realizarmos a sessão virtual em 9 vereadores, com todo o suporte, com pessoas nos auxiliando. E aí eu comecei a imaginar quanta dificuldade tem os profissionais da área da educação, talvez não só por parte dos profissionais, bem como de todas as famílias. E o quanto eles estão se superando. Então, eles merecem, sim, da Câmara de Vereadores, aliás, de todos, os aplausos, porque eles são verdadeiros heróis. Eles se reinventaram para atender os alunos de uma forma muito boa, para que possam repassar conteúdo e para que o trabalho da educação não pare. Então, a eles, a todos os profissionais de educação, a nossa gratidão e a nossa muito obrigada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Devolvo a presidência à vereadora Sônia de Vila Tomasi. Continua em discussão a moção. Como ninguém quer discutir, colocamos em votação. E eu vou chamar nominalmente os colegas vereadores para manifestarem o seu voto. Vereador Pedro Camati. Vereador Oswaldo Hinkman. Favorável, senhora presidente. Vereadora Elisandra Santini. Favorável. Vereador Ivoni Francisco Correia. Favorável, senhora presidente. Vereador Vanderlei Giacomelli. Vereador Vanderlei Giacomelli. Favorável, presidente. Vereador Diego Tafarel. Favorável. Natan Cassiel Geller. Favorável, senhora presidente. E vereador Ari José Pompeu da Silva. Favorável, presidente. Aprovada, então, a moção de aplausos 003/2020. Poder Legislativo de Caxias do Sul. Moção 4/2020. Senhor presidente, apresento à mesa, na forma regimental e após ouvido do outro plenário, moção de aplauso aos profissionais de saúde e à equipe da linha de frente das ações de combate ao Covid-19 no município de Caxias do Sul. Devido à pandemia atual, as ações de combate ao Covid-19 vêm mudando os hábitos da população. Na linha de frente dessas ações estão os profissionais de saúde. Algumas atitudes tomadas pela Secretaria de Saúde podem não agradar a todos, porém são ações que visam proteger a população nesse momento delicado que estamos passando. Com a participação de todos, em breve estaremos retornando à normalidade. Todo o meu respeito a esses profissionais que diariamente se arriscam, colocam em risco suas próprias vidas para proteger nosso bem maior, que é a nossa vida.
Essa é uma forma de agradecimento pelo trabalho tão necessário de quem está na linha de frente, lutando pela vida de todos nós. A esses dedicados profissionais da área de saúde, o reconhecimento desta Casa de Leis e o nosso muito obrigado. Caxambu do Sul, 10 de agosto de 2020, atenciosamente, Sônia de Vila Tomás. Justificativo. Vemos por todos os dias pelos órgãos da imprensa o grande número de profissionais da saúde de todo o mundo que, por trabalharem na linha de frente e que, pela exposição a que são submetidos em decorrência da profissão, às vezes contraem o vírus. E muitos deles vão ao óbito, pagando com a própria vida em busca da cura dos pacientes que estão sob seus cuidados, numa demonstração de amor aos semelhantes. Assim sendo, por esse gesto de total doação, num momento tão delicado e perigoso pelo qual o mundo passa, e na certeza de podermos contar com o auxílio e atenção desses profissionais de saúde, e que essa Casa de Leis a homenageia com essa moção de agradecimento a todos os profissionais de saúde que, neste momento de grande felicidade, têm exercido com alegria a sua função em prol da população caxambuense. Caxambu do Sul, Santa Catarina, 10 de agosto de 2020, Sônia de Vila Tomás, vereadora. Está em discussão a moção 04/2020. Gostaria novamente de passar a presidência ao colega vereador Osvaldo. Está com a palavra a excelência da vereadora Sônia de Vila Tomás. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, as duas moções são um tanto quanto parecidas, porém o trabalho de atuação dos profissionais é um pouco diferente. Enquanto os desafios de uns é devido à distância, o desafio de outros é pela aproximação, pelo contato físico. E a gente precisa agradecer e reconhecer o trabalho que os profissionais da área da saúde desenvolvem no nosso município. E além de reconhecer e agradecer, nós precisamos respeitar. Porque muitas vezes, enquanto eles estão no final de semana ou à noite, com todos os EPIs de segurança necessários, que para quem conhece, sabe que não é algo fácil de suportar por 12 horas. Outros podem estar numa aglomeração, numa festa que é desnecessária. Então, que a gente olhe para essas pessoas, que a gente agradeça e que a gente nunca precise deles. E não esquecendo que cada médico, cada enfermeira, cada motorista dentro de um veículo, cada profissional da limpeza também tem uma família. Tem filhos, tem pais, e eles também têm medo de estar na linha de frente. Mas por uma questão de ética, por amor à profissão, eles estão lá diariamente, alguns dia e noite, 24 horas, para atender as pessoas. E que muitas vezes, no nosso dia a dia, quando a gente não presta atenção nas ações, nos cuidados que devemos ter, também a gente está desrespeitando esses valorosos profissionais. Então, a todos eles, profissionais que são do município, profissionais da Fundação Hospitalar, a eles também o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo trabalho, pelo cuidado e pelo amor que exercem a profissão e que cuidam tão bem de nós e de nossos familiares. E gostaria de contar com o apoio de todos para a aprovação desta moção. Seria isso, senhor presidente, obrigado. A presidência, a excelência da vereadora Sônia de Vila Tomás. Continua em discussão a moção 04. Presidente. Com a palavra, o vereador Ari José Pompeu da Silva. Cumprimentar a presidente da casa e os demais colegas vereadores, vereador Lisandra. Primeiramente, parabenizar a vereadora Sônia pela ação, né, das duas moções apresentadas, tanto para a educação
e a área de saúde. E quando ela fazia uso da palavra, e eu lendo aqui as moções, realmente alguns problemas existem no nosso meio, e muitas vezes por falta de consciência da população. E nós realmente temos que admirar os profissionais de saúde, os administradores da saúde, porque é eles que correm o risco todo dia de nos dar assistência e garantir a nossa saúde. E, portanto, a gente tem percebido em algumas ações que, às vezes, as pessoas, por falta de consciência, até eu imagino, sabendo-se que dentro do estado nosso, o país hoje, o estado de Santa Catarina está há alguns dias sendo um dos piores estados da região, né? E, sem sombra de dúvidas, nós vivemos no estado de Santa Catarina, num município chamado Caxambu do Sul, né? E que, conforme dados nos últimos dias, tem apresentado uma preocupação muito grande de nós, quanto liderança, e que a população deve se preocupar com isso. Então, a gente tem que admirar esses profissionais, porque, conforme diz a moção, muitos deles até perdem sua vida, né, para salvar a vida de um outro ser humano. E por que nós não temos a consciência de pensar assim, né, de realmente não facilitar, usar a máscara, respeitar, porque lá na nossa propriedade, na nossa casa, nós temos liberdade de receber quem quer que nós queremos ou não receber, né? Depende de cada um. Por exemplo, a gente sabe de que muitos vendedores têm vindo de outras regiões, as famílias não têm recebido, e com toda razão, porque nós não sabemos de quem é que tem o coronavírus. Não está na mão dele escrito, olha, eu tenho coronavírus, não está uma placa identificando, cuide de que eu tenho coronavírus. Então, a preocupação que nós temos que ter nesse sentido e considerar. Eu acho que considerar, e não acredito que o município do Pode do Nosso, nós vamos ter que ainda ter que ouvir que por descuido da população, né, porque lá no posto de saúde, lá no hospital, eles não podem deixar de atender. Seja quem quer que seja, tem que chegar lá e ser atendido. E é nesse sentido, então, que nós temos que nos preocupar e evitar. Eu quero acreditar que logo, logo, essa pandemia, esse problema gerado na sociedade hoje deve passar, mas depende de cada um de nós. Então, eu acho que resta a nós também, né, presidente, também estender o nosso agradecimento a esses profissionais da saúde e aos administradores, tanto lá da Fundação Hospitalar, quanto ao posto de saúde, que algumas pessoas têm as responsabilidades de estar cuidando disso. Obrigado. Obrigada, vereadora Ari. Continua em discussão. Como ninguém mais quer discutir, colocamos em votação. Consulta o vereador Pedro Camati para manifestar o seu voto. Vereador Vanderlei Giacomelli. Vereador Diego Tafarel. Favorável. Natan Cassiel Geller. Favorável, senhor presidente. Oswaldo Winkman. Ari José Pompeu da Silva. Favorável, presidente. Elisandra Lucatelli Santin. Favorável. Irani Francisco Correia. Favorável, senhor presidente. Aprovada, então, a moção 0504/2020. Comunica a excelência presidente que não há mais matéria escrita. Não havendo mais matéria, consulto os colegas vereadores e vereadoras se há algum requerimento verbal. Não havendo requerimentos verbais, eu peço ao primeiro secretário, vereador Ari José Pompeu da Silva, que faça as inscrições para o uso da palavra dos colegas vereadores para as explicações pessoais. Vereador Diego Tafarel. Quero me inscrever. Sobre o que, vereador? Função. Função.
Vereador Pedro Camati. Só um momento, senhor vereador, que tem um problema com o vereador Pedro. Vereador Pedro Camati. Não. Vereador Oswaldo Hittmann. Vereador Oswaldo Hittmann. Fecha a conta. Vereador Oswaldo Hittmann, gostaria de fazer uso da palavra no pequeno expediente, explicações pessoais? Vereador Oswaldo Hittmann, gostaria de fazer uso da palavra? Desculpa, primeiro secretário, eu perdi a conexão. Não gostaria. Gostaria? Não. Não? Não. Vereador Natan Castiel Geller. Senhor. Sim? Não. Não? Vereador aí também não. Vereador Ironi Francisco Correia. Não. Vereador Elisandro Catelli Santin. Gostaria, secretário. Sobre o que, vereadora? Função. Vereador Vanderlei Giacomelli. Vereador Vanderlei Giacomelli. Vereador Vanderlei, está me ouvindo? Vereador Vanderlei Giacomelli. Vereador Lisandra, desculpe, senhor presidente. Vereadora Sônia de Vila Tomás. Sim. Sobre o que, excelência? Atuação. Excelência, há 3 inscrições. Vereador Diego Tafarel, sobre a função. Vereador Lisandra Santin, sobre a função. E vereadora Sônia de Vila Tomás, atuação. Questão da senhora presidente, eu tinha me inscrito aí. Desculpa, vereador, eu vou voltar a fazer sua inscrição lá então, depois do Diego, né? Acredito que sim. É isso, né? Mas eu entendi, não, tudo bem, vou voltar atrás então. Sobre o que, vereador? Sim, senhor. Sobre o que, vereador? Função. Função. Então, temos quatro vereadores inscritos, isso? Passamos, então, a palavra ao vereador Diego Tafarel, que terá 5 minutos para fazer uso da palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, bem falado pela vereadora, acho que o vereador, não lembro aí quem falou, a respeito da usina de asfalto que foi depredada lá. Eu gostaria, sim, que explicasse melhor o que aconteceu, devido àquele local ter câmeras de monitoramento, câmeras de segurança, e até então a gente não sabe o que aconteceu, o desfecho da história. Por que eu falo isso? Se tem câmeras lá que monitoram aquele espaço, a partir do momento que uma pessoa entrou lá para cometer os atos de vandalismo como foi feito, as câmeras estariam filmando
essa pessoa. Notavelmente, já deveria ter sido apurados os fatos e a comunidade caxambuense deveria saber quem foi que fez isso. Porque tem vários disques a respeito dessa história. Então, como dito, você tem câmeras de monitoramento monitorando, porque ainda a gente não sabe quem fez isso, quem fez aquilo. É só uma colocação que eu tenho a respeito. O asfalto já foi questão de debate muitas vezes nesta casa e não quero entrar mais uma vez nesse debate a respeito do asfalto, mas lá da depredação, lá é mais ou menos isso, né? Senhora vereadora Elisandra, vou tornar a falar mais um minutinho só a respeito daquela valeta. Eu cobro o que o povo pede para cobrar. Se o povo está cobrando que aquela valeta deveria ser trancada para dar acesso, eu venho aqui fazer o meu papel de vereador, eu fui eleito pelo povo, sou representante, eu sou a voz do povo. Quem me pede para fazer, para vir falar, pedir, cobrar, eu faço. É para isso que estou sendo pago, para trabalhar para o povo. É o povo que está julgando aquela valeta aberta, a rua aberta há tantos dias já. Agora está em fase de licitação e tal, vai demorar mais um pouco, e ela vai continuar aberta, então. É uma coisa simples de resolver, senhora vereadora, simples de resolver para dar acesso de novo naquela rua. Aí depois, quando vai fazer a ponte, vai parar de novo. Mas agora, o mais correto, isso tudo qualquer um que passar lá concorda, que o mais correto seria ir lá e trancar aquela valeta lá. Tá feio, é feio deixar aquela valeta aberta. É muito feio para a administração ter aquela valeta aberta. A respeito do processo, são 2 casos. Não queria nem mais falar nisso, porque o ato de perseguição política houve e ainda há até hoje com muitas pessoas. O que foi arquivado foi uma denúncia que eu fiz no Ministério Público por desvio de função. Sim, foi arquivado, realmente. Cabe recorrer. Eu estou analisando o que eu vou fazer. Outro fato é eu que entrei na justiça pela minha reintegração de posse. São 2 coisas diferentes. Do Ministério Público, já tinham até a promotora Elaine, se não me engano, na época, já tinha recomendado ao prefeito municipal, mas ele já tinha me tirado da prefeitura, né, vamos dizer assim, ele tinha mandado embora, que eu fosse colocado na minha função atual de operador de marketing. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Mas o processo de reintegração, que é o que eu não acho certo, como fui julgado na avaliação, ele está tramitando ainda. Não teve ainda um despacho desse processo. Então, ele ainda está andando. Os ataques, vereadora Elisandra, na minha pessoa, eu acredito que daqui para frente vai ser ainda mais, vai ser maiores os ataques, tanto é porque vocês fizeram umas pesquisas aí, fizeram as pesquisas no município e vocês viram como é que o Diego Rafael está colocado nessas pesquisas. Então, vocês vão fazer de tudo para me atacar, para avisar perante ao povo de Caxambu, que conhece do meu trabalho, me conhece eu como pessoa. Mas eu não levo ofensa, senhora vereadora, pode ficar tranquila, pode falar o que quiser de mim, porque eu me conheço e o povo me conhece. Então, esses ataques, para mim, não tem problema nenhum. Vamos falar a verdade. Sendo falando a verdade, é que nem eu disse. Se o povo pede para mim cobrar alguma coisa, trazer para essa casa, eu trago. E se tiver alguma coisa para falar de mim, pode falar, não tem problema nenhum. Né? O povo que julgue, a justiça que julgue. Mas, para explicar melhor, o que foi arquivado foi a denúncia, mas o processo de reintegração de posse ainda ele não teve um desfecho, ainda ele está tramitando e está andando. Senhor presidente, seria isso minha fala hoje. Muito obrigado. Obrigada, vereador Diego. Continuando, passamos a palavra ao vereador Natan Cassiel Geller. Boa noite, senhora presidente, vereadora, vereador. Gostaria aqui nesse momento homenagear a todos os pais. Vereador Diego, vereador Natan, desculpa. O senhor consegue falar um pouquinho mais alto, que está bem baixinho o seu som aqui. Agora, doutor. Melhorou, presidente? Se puder ser um pouquinho mais alto, por favor. Senhora presidente, eu gostaria de homenagear a todos os pais, né, do Dia dos Pais caxambuenses, os pais
funcionários da Câmara. E também eu gostaria de, em poucas palavras, agradecer a senhora pela confiança de como secretária dessa última sessão que teve. Também agradecer pelo trabalho que a senhora vem realizando ao Departamento da Saúde, quando todas as vezes que precisei, né, sempre bem atendido. Acredito tanto da saúde quanto do DMR, era o ex-secretário Sadi, sempre fomos atendidos, né, na nossos pedidos à população caxambense. Então, já os setores muitas vezes fomos ignorados, né? Então, mas eu tenho que elogiar, quando a gente é atendido, tem que parabenizar. Também gostaria de fazer um comentário a respeito da linha de asfalto, né? Que já existem pessoas dizendo que foram pessoas ligadas ao MP que mandaram fazer isso, que fazer aquilo. Tanto quanto falavam que era o ex-prefeito, o Gilberto, que tinha deixado o hospital. Na verdade, o hospital foi uma negligência da questão, né? Não podemos chegar. E agora, a questão do asfalto é importante, como falou o vereador Diego, já que existe uma Câmara de Monitoramento, que se faz, se diga quem quer. Não ficar jogando a culpa para o pessoal do MDB. Né? E eu acredito que não seja coerente, né? Porque aqui existe essa Câmara aí. Também queria fazer um breve comentário a respeito da questão da Valeta. Também fui questionado muitas vezes por pessoas que moram ali próximo a respeito disso. Né? Sabemos que a licitação da ponte que vai para o sentido lá foi rápida, né? Tanto o projeto como a ponte foi rápido. Então, gostaríamos que tivesse um pouquinho de liberdade, né, da admissão, porque ali muitas famílias moram aí na bairro Coab. Seria isso, senhora presidente. Eu já agradeço. Obrigada, vereador Natan. Passamos de imediato a palavra à vereadora Elisandra Lucatelli Santini. Novamente, então, cumprimentar a senhora presidente, os colegas vereadores, e agora aproveitar esse espaço, então, parabenizar meus colegas, todos eles são pais, né? Parabenizar pelo dia de ontem, então. Bem rapidinho, então, falar da Valeta, então, como vocês estão chamando. Vocês dizem que a população é o povo que está cobrando. Então, eu convido vocês, vereadores, que convidem, que levem essa população, essas pessoas que estão questionando, até a prefeitura, até o secretário, ou as pessoas que são responsáveis por essa licitação, por esse projeto, conversar com o prefeito, que eu tenho certeza que a população é muito inteligente e sabe que a administração está querendo fazer um trabalho muito bom e vai compreender isso. Tenho certeza disso. Então, eu gostaria que os vereadores fizessem isso e sabem que em nenhum momento a gente está deixando aquela valeta aberta para prejudicar a população. E sim, para fazer um trabalho bem melhor, que a população vai ficar contente com isso. Sobre a usina de asfalto, a questão das imagens, vereador Diego, respondendo o seu questionamento, as imagens não foram divulgadas e não foi dito quem, porque está em posse da Polícia Civil, que está fazendo sua investigação, e vocês sabem que enquanto está sendo investigada não se divulga, mas realmente as imagens existem e lá vai ser dito. Vereador, o senhor está enganado que eu estou lhe atacando. Nenhum momento. Não é perseguição, não é ataque, não me preocupa, não sei de pesquisa, não sei como o senhor está ou deixa de estar, ou como qualquer um de vocês estão. Eu não tenho pesquisa em mão. Mas se eu for pensar, então, nessa forma, que eu estou atacando porque o senhor está muito bem, então eu posso pensar da mesma forma que o senhor está atacando muita administração, porque nós também estamos muito bem. Então é sinal que essa administração está muito boa pela forma que o senhor ataca. Então eu também posso me considerar feliz. Mas não é isso, nenhum momento. Eu tenho o dever de responder. O senhor falou na sessão passada sobre a valeta, que estava aberta, e eu tenho o dever de responder e cobrar da sua excelência, que é vereador já há 4 anos, que deveria saber que indo à prefeitura, ao setor, e lá o senhor teria resposta para isso, para informar seus eleitores e toda a população. Então, nenhum momento é ataque ou é perseguição.
Seria isso, eu estou à disposição, inclusive da população, dessas pessoas que estão questionando. Eu vou com eles, bem tranquilo, é um direito que as pessoas têm que querer saber, eu concordo com isso. Mas é um dever do vereador estar informado para passar a informação correta ao seu eleitor. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Elisandra. Em função até do adiantado da hora e por não estar repetindo um pouco a fala da colega vereadora Elisandra, que também era sobre a questão do vandalismo, eu retiro a minha inscrição. E como não havendo mais vereadores inscritos, então, agradeço a presença de todos, desejar uma boa noite, todos os colegas vereadores e vereadora, toda a população, e encerramos a presente sessão, deixando a próxima marcada para o dia 17 de agosto, às 19 horas.